Graças e paz, amados, boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra. Hoje será uma espécie de um pequeno estudo, quero trazer de uma forma bastante objetiva, porque senão o tempo vai se estender muito, mas é um tema polêmico, porque muitas das vezes é utilizado de forma descontextualizada, é usado de forma equivocada. Nós estamos falando aqui do não julgueis para não serdes julgados. Será que é completamente errado julgarmos, amados? O que a palavra nos ensina de fato a respeito disso? E se podemos julgar, em que situação isso é permitido? De que forma isso é orientado na palavra? Por isso, amados, é importante você estar com a tua Bíblia aberta aí com você, para você acompanhar os versículos e ter ali o entendimento do que realmente está sendo ensinado, para que você tenha uma convicção de fé firmada, pautada, embasada na palavra. Não estou aqui para trazer aquilo que eu acho, ou que eu penso, ou que eu gostaria que fosse. Porque, queridos, palavra se interpreta com a palavra, Bíblia se interpreta com Bíblia, não com achismo, não com versículos descontextualizados, tirados ali do seu contexto, manipulados. Muitas pessoas usam esse não julgueis para acobertarem os seus erros, para evitar o confronto, para evitar ali o constrangimento. Não julgueis para não ser julgados. Muitas pessoas estão vivendo de forma irresponsável com a fé, mas estão escondidas no manto desse não julgueis, achando que com isso estão ali livres para fazer o que bem entendem, sem que ninguém possa dizer absolutamente nada, sem que ninguém possa ali emitir nenhum juízo de valor ou nenhuma espécie de julgamento. Isso é um erro muito grave. A igreja ela tem que tomar posição em muitas situações. Mas de que forma? Da forma que vem a trazer para o entendimento aquele que errou, aquele que pecou, para preservar essa vida na comunhão da igreja. Para preservar aquele, trazendo para perto. É um julgamento com amor, antes de tudo com amor. Porque o amor é a base da fé cristã. Sem ele nada se tem sentido. Nada tem sentido. Então nós vamos ver na palavra o que Jesus realmente quis dizer com o não julgueis. Amém, queridos? Então, abra a tua Bíblia no livro de Mateus capítulo 7. Quero agora fazer uma oração com você e já entrarmos aqui no texto. Amém? Querido Deus, eterno Pai, que o teu Espírito traga luz, Senhor, a este ensino, e que venhamos compreender, Senhor, o que realmente a tua palavra nos orienta com relação, Senhor, a este tema, Senhor, muitas das vezes mal interpretado, mal compreendido. Nos ajuda, Senhor, do que realmente a tua palavra nos ensina. Traga sobre nós, Senhor, a tua graça que nos conduz em amor, em comunhão, Senhor, para que nós possamos preservar, ajudar, cuidar daqueles que estão, Senhor amado, ao nosso redor. Que em nome de Jesus, Senhor, sejamos, Senhor, orientados na tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Mateus capítulo 7, versículo 1 diz: não julgueis para que não sejais julgados. Acontece que tem o restante do texto. Não podemos ficar só nesse versículo 1. No verso 2 diz assim: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Porque reparas tu o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão: permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Agora olha o verso 5, presta bem atenção. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Nota nesses
5 primeiros versículos aqui que Jesus não está indo contra o ato de julgar. Jesus está indo contra a hipocrisia. A hipocrisia daqueles que aponta o erro dos outros, que traz à tona o pecado dos outros, quando a sua própria vida está pior do que daquelas pessoas. Quando a sua própria vida está precisando de um exame pessoal particular, né, antes de caçar o erro dos outros. É no sentido da hipocrisia que Jesus está aqui observando a questão de julgar. Mas ele não está falando que não podemos julgar. Tanto que o texto fala aqui no verso 5, primeiro tira a trave do teu olho. Primeiro cuida de como está a sua vida. Veja se você está sendo ali coerente com a sua fé, com os seus princípios, com os seus valores. Aí então você vai ter clareza o suficiente para ajudar aquele teu irmão que está com um cisco no olho, que está com aquela situação que depõe contra ele. Mas não no sentido de trazer condenação, rotular aquela pessoa ao castigo eterno. Não. O julgamento, queridos, nesse sentido, prevê sim que nós enxerguemos o que está acontecendo na vida da pessoa, mas o propósito é, em amor, trazer a pessoa ao entendimento, admoestar essa pessoa na palavra, segundo a reta justiça. E para que essa pessoa tenha ali entendimento e possa chegar ao arrependimento. Isso vai trazer, queridos, ali oportunidade de mudança, de conserto para essa pessoa. Em Provérbios fala, repreende o sábio e ele será mais sábio. Por isso, queridos, nós precisamos ter um cuidado que esse ato de julgar não vem acompanhado de um legalismo religioso, judiciador, que vem para subjugar, derrubar, oprimir as pessoas. Isso é errado. Mas também, queridos, o amor que nós devemos ter não é um amor conivente, não é um amor negligente, não é um amor que faz vista grossa, porque senão, queridos, não poderemos cuidar uns dos outros e o corpo de Cristo ali, a igreja, começa a adoecer. A palavra ela não pode se contradizer, queridos, e a gente vai ver isso. Então, primeiramente, essa questão de Mateus capítulo 7, Jesus está apontando para a hipocrisia, o ato de julgar alguém quando a sua vida não é exemplo, o ato de julgar alguém com um sentimento judiciador, legalista, mas enquanto a sua vida está numa condição até pior, ou seja, sem qualquer moral para poder falar alguma coisa. E não só não ter a moral, mas não ter a condição de ajudar. É o que o próprio Jesus já falou no Evangelho. Cego tentando guiar cego. Então primeiro cuida de como você está, para depois ajudar, estender a mão para alguém. Nesse sentido, queridos, esse julgar aqui, ele tem o seu contexto certo. Até porque, se você acompanhar a partir do verso 15, a gente vai ver uma outra situação desse julgar. De que forma? Através dos frutos das pessoas, das suas ações, das suas atitudes, que vão revelar como elas são ou como elas estão. Não podemos julgar pela aparência, está escrito em João capítulo 7. Mas aqui em Mateus 7, a partir do verso 15, diz assim: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Mas como que a gente vai ver como está o íntimo de alguém? Se no íntimo eles são lobos devoradores, como que você observa para ter um cuidado de não cair nas garras desses falsos profetas, falsos líderes, falsos pastores, que infelizmente estão por aí, queridos. E muitos desses usam também esse versículo de Mateus 7, capítulo 7, verso 1,
Usam também legislando ao seu próprio favor. Não julgueis. Nós devemos observar sim. Não para trazer juízo, condenação, mas para tomarmos decisões certas com relação às pessoas e com relação a nós mesmos. A primeira forma de julgar é para preservar as pessoas. Aqui nesse verso 15, Jesus já está ensinando um outro contexto. É para nos preservarmos, nos preservar. Preservar a nossa fé diante dos falsos mestres, falsos líderes, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos bispos, falsos tudo que tem por aí, principalmente hoje, com a internet infestada aí de teologia barata, né? De vídeos ensinando coisas que não é o Evangelho de Cristo. Observa a vida dessas pessoas, porque o texto fala aqui, ó, verso 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Então é preciso emitir juízo de valor. Através dos frutos eu vou saber quem é quem. Porque não dá para esconder muito tempo. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Uma hora ou outra vai aparecer. Nós não estamos falando, queridos, aqui de pessoas que têm falhas, erros, fraquezas. Não estamos dizendo, só licença, irmãos, de pessoas que têm erros, fraquezas eventuais, falhas, amados, todos nós temos. Fraquezas todos nós temos. Mas aqui fala na questão de caráter, de gente que diz uma coisa, mas é outra, decididamente faz outra. São pessoas que não são dadas ao arrependimento, não são dadas aqui à mudança de vida, não são dadas aqui, queridos, a um caminho plano, a um caminho que não seja tortuoso. Então nós devemos observar através dos frutos, da atitude dessas pessoas. Amados, em João capítulo 7, nós vemos aqui Mateus 7, agora João capítulo 7, Jesus também, ele aborda a respeito desse tema. João capítulo 7, aqui a partir do verso 24, diz assim: não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justos julgamentos. Em outras traduções fala, mas julgai com a reta justiça, conforme a reta justiça. Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. A reta justiça, queridos, a palavra do Senhor nos ensina a respeito disso. Nos dá diretrizes, nos dá orientações, nos dá princípios que são princípios de reta justiça, onde não há variação, tortuosidade, manipulação, onde não tem parcialidade, porque muitas pessoas podem aparentar alguma coisa, mas no íntimo é outra, como nós acabamos de ler, Mateus capítulo 15, amém? Agora, há uma outra situação, que nesse juízo de valor, há também uma ação disciplinatória, já é uma questão mais grave, há uma questão mais séria. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios, aqui, 1 Coríntios, a partir do capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, verso 11 diz assim: entretanto, vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, Paulo está escrevendo para a igreja, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador,
embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Alguém poderia falar assim: nossa, mas Paulo então está julgando. Não julgueis, Paulo. Paulo aqui, amados, está fazendo uso de uma prerrogativa aqui da igreja, de julgarmos segundo a reta justiça, para a preservação das pessoas, para a própria preservação da fé, e Paulo aqui agora está usando para a preservação do corpo. Por quê? Olha o que ele fala aqui no verso 12. Pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Todavia, não deveis vós julgar os que são de dentro. Contudo, Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo não está falando do irmãozinho que é falho como eu e como você é. Não está falando de quem tem fraqueza, ou de quem está amadurecendo na fé, ou de quem é novo convertido, de quem está lutando contra um vício, de quem está lutando contra um pecado. Está dizendo daquele que se diz irmão, mas insistentemente, decididamente vive a prática da velha natureza, e pior, a prática do engano infiltrado no corpo de Cristo, infiltrado ali na igreja, podendo contaminar os outros. Nesse sentido, queridos, Paulo usa aqui de uma responsabilidade com a igreja, de usar esse julgamento, esse juízo de valor para a preservação coletiva, e expulsar aquele que não se dá ao arrependimento, não se dá à mudança, não aceita o confronto, mas se diz irmão. Esse depõe contra a fé e serve de escândalo para a igreja. Isso aqui como que eu posso dizer? Já é uma situação extrema, de extrema gravidade, aonde aqui esse julgamento tem aqui uma proporção disciplinatória. Mas Paulo não está aqui colocando essa pessoa, rotulando essa pessoa como alguém que já está condenado ao fogo eterno, está aqui expulso do céu. Paulo aqui, ele está falando de uma disciplina ali da comunhão da igreja, mas para que essa pessoa possa cair em si, proporcionando também a volta dessa pessoa ao arrependimento, a comunhão da igreja. Entende, amados? Então a palavra do Senhor aqui nos ensina. Em Colossenses capítulo 3, verso 16, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Há uma outra tradução que, quando fala aqui ensinar e aconselhar, fala admoestai uns aos outros. O que significa a palavra admoestar? Eu fui ver aqui no dicionário. Admoestar: avisar alguém da incorreção do seu modo de agir e de pensar, repreender, censurar, advertir de maneira branda sobre alguma coisa, aconselhar. Alguém pode interpretar isso, mas você está me julgando. Não, pode até parecer que eu estou te julgando, estou te admoestando, estou te corrigindo. Mas como que o versículo 16 começa? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se a palavra de Cristo estiver habitando ricamente no meu e no seu coração, usaremos o critério certo para admoestar alguém em amor, com o objetivo de recuperar, de trazer para perto, de encorajar, de levantar essa pessoa, ainda que seja talvez um momento ali meio que constrangedor, às vezes até mesmo de confronto, que o evangelho também ele é de confronto, mas para mudança, para resgate, para preservação da vida em comunhão com Cristo, para preservar a comunhão dessa pessoa no corpo de Cristo. Por isso, queridos, nós não devemos usar de um pretenso amor
mas na verdade somos às vezes negligentes, não queremos problema, não queremos, sabe, em nome de uma falsa paz, muitas das vezes não ajudamos as pessoas a crescerem, não ajudamos as pessoas a se desenvolverem. Então nós devemos encontrar aqui um equilíbrio, queridos, um equilíbrio. E para finalizar, estou indo um pouco rápido para não exceder muito no tempo. Tiago capítulo 4, verso 11, aqui Paulo fala de um julgamento errado. Um tipo de julgamento que nós não devemos ter. É o julgamento acusatório, não prevê o cuidado, o zelo, não prevê a recuperação de ninguém, mas é aquele tipo de julgamento que é difamatório, caluniador, que corrompe a imagem das pessoas. Isso é extremamente errado. Olha o que fala aqui, Tiago 4, verso 11. Caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumes a posição de juiz. Nesse sentido aqui, queridos, Tiago fala aqui de um tipo de julgamento que não tem aqui nenhuma base em amor, no zelo, no cuidado, na preservação, no auxílio, mas está simplesmente no ato de difamar, de caluniar, de expor a pessoa, né, o erro dela, mas sem trazer qualquer solução, sem trazer qualquer ali agente conciliatório para aquela situação. Isso é errado. Porque quando a gente calunia alguém, a gente já está rotulando, e é como se essa pessoa fosse isso e nada mais, e não pudesse ter ali oportunidade de mudança. Esse tipo de julgamento é errado. Mas o próprio Tiago, ele fala, para encerrarmos, no capítulo 5, verso 19 e 20. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade, e alguém o reconduzir a verdade, lembrai-vos disto: quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Às vezes quando a gente vai falar com alguém, pode dar essa conotação de julgamento. Mas se você está pautado na palavra, no amor de Cristo, zelando ali pela manutenção da comunhão, né, uns com os outros, e no nosso coração tiver justamente isso aqui, o desejo de reconduzir alguém à verdade, estaremos fazendo um bem muito grande a essa pessoa. E um bem também a nós mesmos. Amém, queridos? Espero que os irmãos tenham compreendido. Se houver alguma dúvida, estou à disposição. Há situações que é permitido o julgar, né, com o cuidado, o zelo, a preservação. Há situações aqui que, se for só para falar mal, apontar e não fazer parte da solução, isso é condenado na palavra, não podemos. Amém? Há situações para preservar os outros, preservar a nós mesmos, com relação aos falsos profetas, e preservar também a igreja, preservar também o corpo de Cristo. Amém, queridos? Que o Espírito de Deus possa falar ao teu coração, que você tenha um final de semana abençoado. Amém? Paz seja com todos.